tais grandes profetas identificaram gradativamente, cada qual ao seu tempo histórico, né, as 4 primeiras e sucessivas realidades sócio-históricas, as quais corresponderam, respectivamente, aos 4 primeiros e sucessivos signos. 7, Novo Império Egípcio. Eno, Império Assírio, Cainã, Império Babilônico Caldeu. Malaleel, Império Persa. Império Persa, isso. Representativo das 4 primeiras escalas de expansão do grande mercado pós do livro diluviano, que estão vivendo ele até hoje, né? Porém, ele, a partir da década de 70, 80, entrou em parafuso. Então, está na situação que nós estamos vendo. Então, 4 signos esses que integram a totalidade dos 7 signos representativos das 7 escalas de expansão do grande mercado pós-diluviano, que constam na sócia história em longa duração, que chamam de teoria da genealogia de Adão para simplificar, e que está registrada por meio de hermética alegoria genealógica no livro da história da família de Adão. Confira isso, esse livro, né, lá em Gênesis 5, dos capítulos de 1 ao 32. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, então é fácil consultar, né? É fácil consultar porque sem pesquisar vocês não vão conseguir acompanhar essas aulas. E eu alerto de que não tem teólogo nenhum, sacerdote nenhum, que seja cristão, ortodoxo, evangélico ou qualquer coisa desse gênero, que possa falar sobre isso, porque eles não conhecem, eles não sabem, nunca se interessaram em pesquisar a respeito, porque eles só se interessam em pesquisar algum tipo de historinha que sirva para enganar as ovelhas, submetê-las ideologicamente e delas tirar o sustento deles, né? Por isso que eles são representados como répteis. Ele está sempre se arrastando por cima da terra, e a terra representa o trabalho, processo de produção material e industrial. Bom, continuando. Pois a teoria da genealogia de Adão está representada de modo hermeticamente codificado por meio de alegoria genealógica no livro da família de Adão. Vou repetir, confira lá em Gênesis 5, capítulo 5, versículo de 1 a 32. Você que tem lá a sua Bíblia assim, quartado, que só vê aquilo que o sacerdote manda ver, né? Então procura ver e acompanhando aqui as aulas que você vai aprender a verdade a respeito disso. Note que, desde Moisés e também os sucessivos grandes profetas individuais, consideraram como cíclico o modelo das 7 etapas expansivas do grande mercado, abstraído da realidade, essa teoria, né? Essas 7 sucessivas escalas, abstraídos, né, enquanto teoria, da realidade sócio-histórica do Antigo Egito. Ela se desenvolveu lá, né? Então você vê aí ciclo pós-diluviano. Aqui, né, nesse quadro sinótico só tem o pós-diluviano, que focar nesse ponto, né? Mas em outras palestras anteriores eu postei lá um quadro sinótico que consta acima, né, dentro, né, desse quadro sinótico, a parte de cima, parte superior, eu falo sobre o grande mercado pré-diluviano, né? Eu falo lá a escala 7, primeira dinastia, Eno, segunda dinastia, Cainã, terceira dinastia, e assim por diante. Consulta lá que vocês vão ver, vai ajudar. Portanto, esse modelo iria se reproduzir, né, desde Moisés, né? Ele fala que é cíclico, né? O grande mercado. Ele usa até uma
um enigma, na realidade, através de um paralelo, de um paralelismo entre Caim e Lameque. Caim, ele fala, Caim será perseguido 7 vezes, né? E não vai morrer 7 vezes. Caim representa a propriedade privada, está aí até hoje, né? E Lameque, ele fala que vai ser pior ainda do que Caim, ou seja, o mercado ele vai se reproduzir ainda mais ainda do que a propriedade privada. Então, continuando. Portanto, esse modelo iria se reproduzir na realidade sócio-histórica em longa duração, na forma de novo grande mercado, né? Quer dizer, de grande mercado, agora, né? O pós-diluviano, o qual começou com um novo signo 7, representativo do novo Império Egípcio, né? Conforme essa sequência de grandes profetas individuais foi pesquisando e identificando. Está lá nos textos dele. Aquilo que você olha e não entende nada, é isso que ele está falando. Então, novo Império Egípcio, que foi de 1580 a 1160 a.C. Então, no rodapé do texto referente a essa palestra, consta lá a bibliografia pertinente, né? E referente a essa data, ou seja, a data de duração do grande Império Egípcio. Em razão disto, os referidos grandes profetas individuais se dedicaram na pesquisa em tela, né? Em relação disto, o quê? Em relação desde Moisés ter ensinado que o grande mercado é cíclico, aquele que transcorreu todo dentro do Egito iria se reproduzir. Por quê que eles falaram isso? Porque eles, quer dizer, o Moisés e o grupo de historiadores que fugiram do Egito, que estava sendo perseguido, né? Não foi só para conduzir os hebreus, né? Aquilo foi um movimento revolucionário lá dentro, né? Do Egito. Aconteceu precisamente no contexto do novo Império Egípcio, ou seja, Moisés essa funga começa em torno de 1300 a.C., justamente no período do faraó chamado Ramsés II. Então vamos lá, vamos continuar. Daniel foi o primeiro a identificar o perverso modelo de sistema monetário e financeiro que os reis macedônicos operavam sobre os povos sob seus domínios, né? Daniel chamou esse sistema de abominação da desolação, ou do desolador, né? Ele conhecia a teoria sócio-histórica hermeticamente codificada por meio de alegoria genealógica, que está contida simbolicamente, reitero, no livro da história da família de Adão. Procura lá. Gênesis capítulo 5, versículo de 1 a 32. Daniel conhecia também as identificações feitas pelos grandes profetas que o precederam. Isaías, Oséias, Jeremias, Ezequiel, Deutero, Isaías, Zacarias e outros. As identificações relativas às escalas de expansão do grande mercado pós-diluviano. Então ele já conhecia, porque esses profetas que o precederam, né, eles tinham marcado lá 7, o novo Império Egípcio. Enos, correspondente ao Império Assírio. Cainã, correspondente ao Império Babilônico Caldeu, né? E Maleleel, correspondente ao Império Persa. Assim, Daniel sabia que estava situado no contexto geopolítico, mercantil e monetário e financeiro, chamado Jared, na teoria da história, né? Em que viveu em Jerusalém, na Palestina, sob o império dos reis macedônicos.
ou melhor, contexto geopolítico sob o domínio do perfesso Império Macedônico ou helenístico, né? Bons, ele prefere chamar de helenístico, que na teoria sócio-histórica e muito longa duração da genealogia de Adão corresponde à quinta escala de expansão do grande mercado pós-diluviano. Quinta escala, essa, nomeada Jared, né? Que Daniel estava inserido no seu contexto sócio-histórico em longa duração. Então, na referida teoria sócio-histórica, é hermeticamente codificada, consta esse nome, Jared, né? Por meio de alegoria genealógica contida simbolicamente no livro da história da família de Adão. Se você me perdoe se eu estou repetindo isso, né, para ver se vocês captam bem, vá procurar lá no livro da história da família de Adão, capítulo 5, Gênesis, capítulo 5, versículo de 1 a 32. Pois Daniel estudou o seu contexto geopolítico e sócio-histórico.